Shalom, povo de Deus, graça e paz. Há uma reflexão da palavra de Deus muito poderosa em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que poderoso saber que em Cristo Jesus nós já somos mais do que abençoados. A Bíblia diz que Ele nos tem abençoado. A ideia aqui é de continuidade. Ele nos abençoou no passado, nos tem abençoado no presente e continuará nos abençoando no futuro, porque estamos em Cristo Jesus, porque estamos inseridos em Cristo Jesus. E com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, com todos os tipos de bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala de muitas bênçãos espirituais aqui no capítulo 1. Ele fala que nós somos, por exemplo, escolhidos por Deus. E isso é uma bênção espiritual maravilhosa, sabermos que somos uma escolha do Senhor, que Ele nos escolheu. Verso 4 diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, nós somos uma escolha de Deus. Isso é uma bênção extraordinária, uma bênção maravilhosa, saber que nós somos uma escolha de Deus. A Bíblia nos fala lá em João capítulo 15, verso de número 16. Não foram vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus deixou bem claro que Ele nos escolheu, nós somos uma escolha de Deus. Isso é uma bênção espiritual maravilhosa. Isso cura o nosso coração, a nossa alma, de todo sentimento de rejeição, de todo sentimento de dor. Né? Todos nós queremos ser aceitos e amados. E a bênção é saber que em Cristo Jesus nós já somos aceitos e amados, não é? Porque a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. E é interessante, né? Ele nos escolheu, o texto sagrado diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi nem mesmo antes do nosso nascimento, foi antes da fundação do mundo, antes de criar o universo, antes de criar o mundo. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E o texto sagrado continua dizendo que Ele nos predestinou para Ele, ou seja, nós somos predestinados para Ele, para Deus. Né? Ele nos escolheu e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o consentimento da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, tudo isso é bênção espiritual, né? Sabermos que nós somos uma escolha de Deus. E aí ele continua falando de outra bênção espiritual, que é a nossa redenção em Cristo Jesus. No verso 7 ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos redimidos. O que é redimir? É resgatar. Nós somos resgatados, nós somos comprados de volta para Deus por meio do sangue de Jesus. A ideia de redenção na Bíblia é a ideia de você comprar um escravo e você dar a liberdade a esse escravo, dar a este escravo o direito de ser livre. No tempo do período da escravidão aqui no Brasil, quando um homem livre queria dar liberdade a alguém que era escravo, ele comprava esse escravo da mão de um outro dono, de outro senhor, mediante um preço que era combinado anteriormente, e ele então, depois de comprar aquele escravo, assinava uma carta chamada Carta de Alforria, que dava àquele escravo o direito de ser livre. Né? Isso é chamado na Bíblia de redenção. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu. E Ele pagou um preço para isso. Ele pagou um preço pela nossa redenção. E esse preço não foram coisas materiais, não foram coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele não nos comprou usando uma moeda aqui da terra, não nos comprou usando prata, não nos comprou usando ouro, não nos comprou usando dólar, euro, real ou qualquer outra moeda terrena. Ele nos comprou usando o seu próprio sangue, porque o sangue de Cristo tem valor eterno. Isso sinaliza que as nossas almas também têm valor eterno, né? E porque nós temos almas de valor eterno, nós somos comprados com o sangue de Cristo que tem valor eterno. Então nós somos redimidos. Apocalipse capítulo 5, verso 9, está escrito assim, que ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes. Então, esse texto de Apocalipse corrobora com esse texto aqui de Efésios 1:7, que diz que fomos comprados pelo sangue, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, isso é uma outra bênção espiritual. Então, você tem bênçãos espirituais. Primeiro, você foi escolhido por Deus. Depois o texto diz que Ele comprou você com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, por meio da sua graça, a riqueza da sua graça, segundo as riquezas, a riqueza da sua graça. Não é? Graça na Bíblia significa favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos em nós mesmos, mas por esse favor imerecido, por essa graça extraordinária, Ele nos comprou por meio do seu sangue. Ele diz que essa graça, verso 8, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, né? Então Ele derramou essa graça abundante sobre nossas vidas. Então, nós somos muito abençoados em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, no versículo de número 11, ele diz assim, 13, perdão, ele diz assim, verso 11, aliás, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12 agora, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E no verso 13 ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Então olha só, outra bênção espiritual que nós temos, segundo esses textos, é que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Ele nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Ele é como se fosse um carimbo celestial, declarando no mundo espiritual, declarando diante dos anjos, diante dos espíritos maus, diante do universo, das criaturas e criações de Deus, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Há um selo em nós que é o Espírito Santo. E aí ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A gente percebe aqui nesse verso 13 também uma certa progressão, né? No sentido de que o texto diz assim, olha, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma bênção espiritual que já está sobre vocês em Cristo Jesus. Quando foi que isso aconteceu? Aí ele mostra de forma progressiva, né? Gradativa, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Então vocês ouviram a palavra da verdade. Vocês ouviram esta palavra. Que palavra da verdade é essa? É o evangelho da vossa salvação. É o evangelho que vos salva, né? Evangelho na Bíblia significa boas notícias, boas novas. São as boas novas, as boas notícias de que Deus já proveu salvação integral para todo homem em Cristo Jesus. E quando nós cremos nele, nós recebemos essa salvação plena. Então isso é evangelho. Evangelho é essas boas notícias. E aí ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Então você ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, creu nele, em Cristo, né? Tendo nele crido em Cristo, tendo crido em Cristo. Aí o texto continua, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa. Então primeiro você ouviu essa palavra da verdade, você ouviu este evangelho que te salva, e aí você creu, porque você ouviu a palavra da verdade, porque você ouviu o evangelho, você creu. E quando você creu no evangelho, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa te selou, ele veio a residir em você, ele veio habitar em você. E aí o verso 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança. Este qual aqui é uma referência ao Espírito Santo que aparece no versículo 13, né? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que é penhor? Penhor é uma garantia, né? Penhor é uma garantia antecipada. Então, a Bíblia diz que ele nos selou, que o Espírito Santo veio como selo de Deus sobre nós. E agora no verso 14 diz que ele é um penhor, é uma garantia da nossa herança, né? É uma garantia de que tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra para a nossa vida e para a eternidade se cumprirá plenamente em Cristo. Então, Deus já nos deu o Espírito Santo como selo e como garantia de que todas essas promessas de Deus para a nossa vida, tanto terrena como na eternidade, se cumprirão. Então, não tem por que a gente ficar desesperados, aflitos, entristecidos o tempo todo. Por quê? Porque nós já somos abençoados. O texto deixa bem claro isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós já somos abençoados, nós temos a bênção de Deus sobre nós, todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Nós somos uma escolha de Deus, nós fomos predestinados para Ele, nós somos amados e aceitos em Cristo Jesus, nós somos favorecidos com Sua graça, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos redimidos pelo Seu sangue, nós fomos selados com o Espírito Santo, Ele reside em nós, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós temos promessas de vida eterna, temos comunhão com Deus, temos intimidade com o Espírito Santo. Todas estas bênçãos são possíveis para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós já somos abençoados. Que esta palavra possa estar no seu coração, estar guardando o seu coração na certeza e na convicção de que você já é abençoado em Cristo Jesus, tá bom? Vou orar por você. Pai, eu quero te agradecer por esta pessoa que tem recebido a palavra nesse instante. Eu quero te pedir que este irmão e irmã entenda, em nome de Jesus, que já é abençoado e abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A tua palavra diz, e nós cremos em tua palavra, que todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo são nossas em Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque somos uma escolha do Senhor. Obrigado porque fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Obrigado porque esse precioso sangue nos comprou para Deus, nos lava e nos purifica de todo pecado. Obrigado pelo Espírito Santo que reside em nós e que nos ajuda a viver para a tua glória. Obrigado, Senhor, por cada uma destas bênçãos e que esta verdade guarde o coração de cada um dos teus filhos e as suas famílias, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua semana, abençoe o teu dia, abençoe cada área da sua vida, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.